Fala pessoal, Diego Santiago aqui e no vídeo de hoje eu vou facilitar a vida de muita gente que tem podcast por aí. A gente sabe que fazer podcast, se você tiver um nicho específico de podcast, é uma coisa muito complicada, especialmente quando você tem que desenvolver o roteiro, porque envolve você fazer pesquisas, ir atrás de conteúdos e às vezes isso demanda muito tempo. E eu acredito, apesar de eu não ter podcast, eu acredito que o roteiro é a coisa que mais demanda tempo, porque afinal é o principal, né? Você vai fazer todo o seu podcast baseado naquele roteiro que você desenvolveu. Então o vídeo de hoje é especificamente para você que tem um podcast e quer aprender a fazer um roteiro de uma maneira mais rápida para você salvar tempo e poder dedicar às vezes para até outras coisas que você está fazendo. Quer saber como a gente vai fazer isso? Papel, caneta na mão, bora pra ação. Chat GPT aberto aqui, bora lá. O que acontece é o seguinte, tem muitos podcasts que eles são nichados, então a pessoa precisa desenvolver o tema, estudar aquele tema, ela precisa ter conhecimento do que ela está falando, ela precisa criar um roteiro. Então, dependendo, demanda horas e horas de estudo, analisando material. Dependendo do nicho, pode levar semanas para fazer apenas um episódio. Então, o ChatGPT ele vem um pouco na contramão, ele vai reduzir um pouco esse trabalho. E se você hoje demora um tempo criando o seu roteiro, tudo, a gente vai poder reduzir o tempo e você focar em outras coisas que realmente interessam. Então, vamos lá. Bom, há alguns anos atrás eu era um pouco mais novo só, mas eu me lembro que um imitador do Elvis foi preso aqui nos Estados Unidos. Depois ele foi inocentado, viram que ele não tinha relação com, com o que tinha acontecido, com o fato que tinha acontecido, que foi o seguinte, ele foi preso porque ele desconfiaram que ele estava enviando cartas com, acho que a substância chamada ricina, para vários políticos, inclusive o presidente. Então ele foi preso e na época foi um bafafá. E eu achei um artigo em inglês, um artigo inclusive grande em inglês, falando sobre esse acontecimento. Bom, esse aqui é o link do artigo, tá? Eu vou deixar aqui no comentário se vocês quiserem dar uma olhadinha. Eu peguei esse link pra gente fazer um podcast com um tema um pouco mais investigativo, que eu vejo que é o que a galera gosta bastante ultimamente. Então o que acontece é o seguinte, eu tenho esse artigo aqui e o que a gente vai fazer? A princípio esse artigo está em inglês, tá pessoal? Outra vantagem, se sair alguma informação em inglês, vocês quiserem traduzir, vocês podem utilizar o ChatGPT para isso. Inclusive tem uma aula aqui em cima que eu ensino como vocês podem fazer isso. Então vamos lá, pedir para ele aqui, deixa eu sempre esquecer de tocar o idioma do meu teclado. Faça um resumo do artigo abaixo. Dá um enter aqui. Aí aqui ele já começa, né? Inclusive ele até traduz o título do artigo, que é The Elvis Impersonator Who Became a Killer. O impersonador, como se fosse, acho que o imitador do Elvis que se tornou um assassino. Aqui, tem uma palavra em português, até me fugiu a palavra. Que quando você imita, acho que a gente pode falar imitador, né? Em vez de impersonador, a gente pode falar imitador. O imitador do Elvis que se tornou assassino. Aí é que ele fala. O artigo da revista GQ relata a história de Paul Kevin Curtis, um artista de shows que se tornou famoso por suas imitações de Elvis Presley, que acabou sendo acusado de enviar cartas com ricina, substância que eu falei, uma substância venenosa para o então presidente dos Estados Unidos, que na época era o Barack Obama e outros líderes políticos. Bom, suponhamos que você quer desenvolver um roteiro baseado nessa história, que é uma história muito bacana para você estar fazendo um podcast sobre, entendeu? Por onde você pode começar? Você pode começar por tópicos, ou você já pode pedir para o ChatGPT diretaço fazer um roteiro para você, determinar a quantidade de palavras, e você pode escolher a tonalidade. Você quer um roteiro mais sério, você quer um roteiro mais engraçado, você quer um roteiro mais divertido. A gente vai mais pelo fato do YouTube ser um pouco mais friend family, a gente vai para uma pegada um pouco mais divertida aqui, mas aí vai de acordo com o seu critério. Se você não quiser tão divertido, quiser uma pegada mais um pouco mais de suspense, isso aí é com você. Então vamos aqui pedir para ele baseado no artigo fornecido acima, crie um roteiro para
o meu podcast, crie um roteiro com 2.000 palavras para... Opa, ali já tá para o meu podcast. Bom, pessoal, olha para você ver aqui a vantagem de usar uma ferramenta como o ChatGPT. Primeiro, ele vai criar um roteiro para você. Eu não sei quanto tempo você demoraria para criar um roteiro de 2.000 palavras, mas não vai ser uma coisa prática. E eu garanto que você não criaria na velocidade do ChatGPT. Outra coisa, o artigo está em inglês. Mais uma vez, você pode usar qualquer artigo de diferente linguagem para o português, para a sua língua ou para alguma outra língua que você desejar, usando essa ferramenta. Então, tipo assim, é um plus. Se souber utilizar ele, todas as vantagens que essa ferramenta pode oferecer, sempre vai ser um plus, tá bom? Tanto pessoal como na sua parte empresarial, enfim, sabendo utilizar da forma correta, essa ferramenta só tem a agregar para você. Vamos dar um enter aqui. Bom, terminou de criar aqui. E olha para você ver, um roteiro de 2.000 palavras não é um roteiro grande, tá, pessoal, para um podcast. Isso aqui provavelmente, acredito eu, 5, 10 minutos, provavelmente. Então vai de acordo com a sua necessidade, tá? Se você quer fazer um podcast aí de 15, 20 minutos, pode ser que 2.000 palavras não seja suficiente. Pode ser que você tenha que pegar mais palavras. E eu acredito, tá? Não fiz o teste ainda, mas dependendo da quantidade de palavras que você tiver interessado, pode ser que até... Pode ser, tá? Não fiz o teste. Pode ser que até o ChatGPT ele vá um pouquinho além desse artigo, ele faça alguma pesquisa com tema relacionado e consiga ir um pouquinho além do artigo para conseguir completar o seu roteiro, caso o artigo não forneça a quantidade de informação necessária para um roteiro de 4.000, 5.000 palavras. Mas basicamente isso, pessoal. Não tem segredo, super simples e, pessoal, olha o tanto que isso vai facilitar. Imagina você que é criador de conteúdo, você que tem um podcast que fica horas e horas e horas e horas estudando, coletando material, e às vezes fica um tempão no roteiro, demanda um tempão desenvolvendo esse roteiro, e é uma coisa que você vai fazer em questão de minutos. Pensa o tempo que você não vai poder aproveitar agora para fazer outras coisas, às vezes até trabalhar em outros temas no seu podcast, curtir com a sua família, enfim. Só vantagem, literalmente, só vantagem nessa ferramenta aqui. Deixa aqui no comentário que roteiro que você está desenvolvendo, deixa aquele like pra gente, se inscreve no canal, compartilha o nosso vídeo, me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e fiquem com Deus.